Olá pessoal inscritos no meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje vamos falar sobre um tema muito sério, que é sobre ansiedade. Eu estou aqui com a minha humilde colinha, tá? Estou aqui com a minha humilde cola pra gente poder conversar um pouco sobre ansiedade, que não é brincadeira, né? Difícil demais. Mas é isso. Vou logo avisando que esse vídeo aqui não é pra você ter o seu diagnóstico e nem diagnosticar ninguém. É um vídeo informativo de uma profissional da área, passando pra vocês tomarem mais cuidado e também obterem conhecimento e consciência da ansiedade. Se você está sentindo alguns sintomas deste vídeo que eu estou citando, vá ao médico. Faça exame de sangue, faça exame de tudo quanto é tipo, mas vá ao médico. Por favor, não utilizem vídeos, não só o meu, mas de ninguém, para se autodiagnosticarem. Primeiro, remédio é controlado para ansiedade. Beleza? Então, vão no médico para vocês terem a certeza absoluta de que vocês têm ansiedade diagnosticada. Aí, assim, você se está diagnosticado com medicamento, aí beleza. Caso contrário, não façam isso. Porque assim vocês desmoralizam quem realmente quer ajudar vocês, tá? Então vamos lá. A ansiedade, gente, todo mundo tem. Eu tenho, você tem. Ansiedade é algo comum do nosso cotidiano. Amanhã eu vou ter um show. Como é que você fica? Amanhã eu vou ter um show de um cantor que eu gosto, eu vou. Você fica ansioso? Normal, todo mundo fica ansioso assim. O problema da ansiedade se torna transtorno, se torna algo preocupante quando ele passa do exagero. É o melhor, quando ele passa, não, quando ele se torna algo exagerado. A ansiedade, quando passa dos limites, a preocupação, a ansiedade, você fica preocupado com a preocupação. Então, ansioso. Porque o ansioso, ele vê coisa onde não tem, ele é em excesso. Ele é em excesso. Extrapola. O ansioso, sabe que a pessoa tem ansiedade, além, lógico, quando você olha e você vê a pessoa ali, sem saber o diagnóstico ou não. Quando ela começa a extrapolar demais. Proteção, sobreproteção, essas coisas, né? Vou pegar minha almofada de cola aqui. Ó, a ansiedade é uma relação emocional natural. Como eu disse, é natural. Normal. Eu, por exemplo, dia 28 eu vou num show do mês que vem, estamos em fevereiro. 28 do mês que vem eu vou ter um show. Lógico, eu tô ansiosa, meu Deus, que roupa eu vou? Mas a partir do momento que isso extrapola ao ponto de me atrapalhar no meu dia a dia, no meu cotidiano, no serviço, escola, trabalho, faculdade, é preocupante, porque aí se torna um transtorno, se torna uma ansiedade, um transtorno ali que é de se preocupar, né? Que é de se olhar e você falar, tem alguma coisa errada, né? A pessoa que tá ao redor, você que tá ao redor de um ansioso que é assim, que a ansiedade tá atrapalhando, leva no médico. Mas eu acho que é ansiedade, leva no médico por desencargo de consciência, tá? Que é natural, sobre alerta e adaptação de algum perigo. Eu tô ansiosa pro show do Hungria que eu vou, vai ser da hora, não sei o que, mas se acontecer alguma coisa, né? Tornando-se um transtorno quando é excessivo, persistente e disfuncional, prejudicando a rotina, tá? Prejudicou a rotina, já corre pro médico, tá? Caracteriza-se por preocupações exageradas, sintomas físicos como taquicardia, falta de ar, insônia, exigindo tratamento com psicoterapia ou medicamento, tá? Eu costumo dizer que a mente, ela te avisa que não tá nada bem. Mas quando a gente ignora que não tá bem, o corpo fala. A mente grita, o corpo fala. Então, você tá ignorando sua cabeça gritar que tem alguma coisa de errado, seu corpo vai falar.
Às vezes você tá indo no banheiro, fazer o 2. Às vezes você tá com. Às vezes até em forma de coceira. Tem a gente que tem ansiedade que tem uma coceirinha no corpo. Que a insônia é o comum, tá? É, assim, é o comum. É porque a gente fica preocupado porque atrapalha o nosso sono. Porque a função do sono é você deitar e esquecer os seus problemas pra você poder descansar. Só que quem é ansioso não vai falar pro ansioso que dormir é melhor do que ficar acordado a noite inteira. Entendeu? É onde entra. Tudo gira em torno da seguinte roda. Atrapalhou, vai no médico. Atrapalhou seu sono? Vai. Atrapalhou sua rotina, seu cotidiano? Vai. Tá? Mas normalmente vai de pessoa pra pessoa, tá? Os principais sintomas da ansiedade, os sintomas, eles se manifestam de forma física e psicológica. E variando a intensidade emocionais e cognitivos. Preocupação excessiva, medo do futuro, inquietação, irritabilidade, dificuldade de concentração, insegurança. Então, são coisas que no começo não é nada e vai se tornando uma bola de neve. Porque no dia a dia, no cotidiano, pra gente não é nada uma insegurança ali. Às vezes a ansiedade sai de uma insegurança. Você tá inseguro, aí vira ansiedade, aí os dois andam junto. Às vezes você vai fazer aquela prova. Oh, meu Deus do céu, né? Os físicos, taquicardia, sudorese, tontura, boca seca, tensão, tensão muscular, tremor, falta de ar, alteração da gastrointestinal, insônia. Quando afeta o gastrointestinal é quando você vai no banheiro, você não para. Sabe aquela ansiedade que você fala, meu Deus, eu quero ir no banheiro. Não tem nada pra sair. Mas você quer ir no banheiro, fazer o número 2, não tem nada. Mas você quer. E é isso que afeta nosso biológico, nosso intestino biológico ali, né? Porque o nosso intestino, eles têm o horário dele no banheiro pra fazer as necessidades. Aí toda hora você tá querendo é a ansiedade, é a cabeça que faz isso. Ó, quando a ansiedade se torna um transtorno, a ansiedade é natural, mas se transforma em uma patologia quando, a reação desproporcional à situação, a preocupação contínua e incontrolável, prejudicial a atividades diárias, trabalhos, estudos e relações pessoais. Então, te afeta ali mesmo, te desanda tudo, né? E os principais transtornos da ansiedade transtornos de ansiedade generalizada, que é a TAG, né? Que é preocupação crônica e excessiva, né? Tem a síndrome do pânico, que é o medo excessivo. Tem as fobias, que é o medo específico ou social, que é a fobia de sair, enfim, esses transtornos, essas ansiedades, eu vou gravar uns vídeos, então tá na minha lista pra gravar um vídeo separado, tá? Mesma coisa, o estresse pró-traumático e o toque, né? Que todo mundo sabe que que é relacionado ao medo de algum comportamento repetitivo ou algo que aconteceu. Causas e fatores de risco. Ansiedade é multifatorial, envolvendo genética, de família, né, que é histórico familiar de transtorno de humor. Ou seja, se tem alguma família tem um histórico de transtorno de humor, você tem. Não que você tenha, mas que te acarreta a ter, né? Ambiente, que é a situação de estresse, serviço, família, relacionamento, profissão, financeiro, pandemia, então aquela coisa, né?
E o biológico, que é quando o desequilíbrio da química cerebral. Ou seja, se sua família, se tem um colega que passou por situações que Edson causou uma ansiedade, e você que não passou por nada disso e tem ansiedade, saiba que é porque o seu cérebro tá com a química desregulada. Pode acontecer, pô, normal. Normal não, né? Mas acontece. No mundo que a gente vive, é isso que a gente se espera, né? O tratamento procede de médicos, né? Uma qualidade de vida, você tem uma boa qualidade de vida, mas eu sei que você que é um trabalhador CLT é meio difícil, mas tudo na vida dá pra se adaptar, né? Você ter uma boa de sono, uma boa higiene de sono, ou seja, você chegar, você tomar um banho. É meio que você tirar um tempinho pra você respirar, pra você pôr tudo no lugar, fazer um exercício, fazer uma boa alimentação regulada, você saber o que fazer, saber o que... Você sentar ali, você saber o que fazer no dia seguinte, né? É você pôr a cabeça pra funcionar. Uma coisa que eu sempre falo, que além de você fazer isso, é você fazer dobradinha psicólogo e psiquiatra, tá? Às vezes você não tem dinheiro, psicólogo, o psiquiatra vai estar ali, parceiro, né? Porque a partir do momento que você faz o combo psicólogo e psiquiatra, sua vida anda, não é que sua vida anda, sua cabeça relaxa, porque você tá pondo pra fora, às vezes é o excesso, igual falou, é o estresse. Às vezes você tá no estresse que não... que você vai fazer esse estresse aqui não é meu, né? Esse estresse aqui não tem como é que eu faço? E aí, né? Eu sei que muita gente vai perguntar qual é a diferença da depressão e da ansiedade. A diferença é que a depressão, a ansiedade é isso tudo que eu tô falando, mas a depressão tem um plus a mais, que a pessoa fica triste, a pessoa perde interesse, a pessoa se não sai, fica, né, sabe? Quando você para pra perguntar pro ansioso da vida, pro depressivo da vida dele, ele para e chora. É o plus, o ansioso, ele é meio que ele é agitado. Muita gente deve perguntar qual é a diferença do TDAH pro ansioso. O TDAH tem a ansiedade, né? Eu falo porque eu nasci TDAH e abraçado da ansiedade. Então, assim, é isso. Porque é misto, ele é misto. É uma mistura de TDAH com ansiedade. Mas a ansiedade em si, você fica inquieto, mas não é uma inquietação que você não nasceu com aquilo. É uma inquietação que a ansiedade está te dando. Diferente do TDAH, que você nasceu com a hiperatividade. Você nasceu agitado, tá? Já a ansiedade, o que acontece? Diferente, a síndrome de ansiedade, você tem ansiedade, que tem medo de acontecer algo ruim. O pânico é que você tem pânico de acontecer alguma coisa ruim. Você não sai, você não vive. A ansiedade até que você consegue conviver, mas o pânico não. Como eu disse, eu vou fazer um vídeo aí, vai dar pra entender melhor, né? A ansiedade é um sentimento, como eu disse, né? Mas os sintomas mesmo, é preocupação excessiva, tensão ou medo exagerado, sensação contínua de que um desastre ou algo vai acontecer, tá? Medo extremo de algum objeto, de ser humilhado em público ou de uma situação particular, ou seja, algo que você viveu, que você tá vivendo, aí você vai conviver com pessoas aí, diferente daquela do seu convívio que está fazendo você passar por isso, se torna um medo, tá? Falta de controle sobre o pensamento, imagens ou atitudes que se repetem independentemente da vontade.
né? Falta de controle sobre pavor depois de uma situação muito difícil, tensão muscular, não só tensão mental. Então, a pessoa ansiosa, ela tá sempre assim, é porque a pessoa tá tensa. Então, pra ela, isso aqui, ela tá relaxada, ela anda assim na rua o dia inteiro, ó. Então, ó, intensificação ou surgimento de dores no corpo, dificuldade para se desconectar para dormir, ou seja, igual eu falei, se deita para dormir e o corpo, o olho quer ir, mas a mente não deixa, ou seja, o corpo quer ir, o corpo quer relaxar, mas a cabeça não deixa. Às vezes o excesso de pensamento é o que causa, né? Alterações no funcionamento do intestino, que com vontade no banheiro, não para, né? O diagnóstico é feito geralmente pelo psiquiatra ou psicólogo, como eu disse. Não utilize esse vídeo para você se autodiagnosticar, por favor, tá? Pedido meu. Eles fazem uma avaliação inicial, que é o primeiro que eles ouvem o paciente para entender o que ele está passando, passa exames físicos e de sangue, porque às vezes você tem taquicardia, mas tem algum problema de pressão alta, por exemplo. Você tem problema de respiração, às vezes tem problema tem asma, tem bronquite, então tem tudo que é it, né? Então eles não anulam a sua ansiedade, mas por precaução eles fazem essa bateria de exame, mas também por desencargo de consciência, para não descartar mais qualquer outra coisa. Porque às vezes você tá em crise de ansiedade, pode acabar desencadeando a sua asma. Você não quer ter crise asmática essas horas da tarde, né? Então, assim, acaba te atrapalhando, em vez de te ajudar, te atrapalha, né? Então, é sempre bom fazer um exame. É meio que se fosse, praticamente, se não é, a anamnese. Então, eles fazem a anamnese de você, eles não só fazem esses exames, conversam com você para você conseguir desabafar, para falar o que tá acontecendo, o que você tá sentindo, o que vem, o que tá acarretando isso. E também eles pegam o seu histórico, tá? Na recepção, às vezes tá passando pelo SUS, eles pegam o seu histórico para poder te dar o diagnóstico, para acompanhar. Tem que ser assim, tá, gente? Se não for, vocês dão um grito aí e 2 tiros pra cima, brincadeira. Exames físicos, né? Que é pra descartar, como eu disse, descartar e ter certeza do que é, tá? Porque às vezes é sintoma de algum problema físico que você tá tendo e não sabe. E ter certeza do seu diagnóstico. Isso não serve só pro SUS, tá? Serve clínico. Você vai pro psiquiatra clínico, que tem a própria clínica, tudo. Aí ele faz, normalmente, parando o processo certo, né? O diagnóstico de ansiedade é baseado nos critérios estabelecidos nas manias de diagnóstico da área, tá? Para ser identificado como um transtorno de ansiedade, os sintomas devem atender aos critérios específicos como duração e gravidade dos sintomas. Quanto tempo tá? Eu acho que é só pelo fato de tá durando muito, já dá pra ter uma noção da gravidade, tá? Como eu sempre falo, quanto antes o diagnóstico, quanto antes vocês procurar ajuda, quanto antes vocês passar por um psicólogo ou um psiquiatra, ou fazer a dobradinha, melhor, tá? Porque aí você consegue... Uma coisa que eu sempre falo, é sempre bom você arrumar um bom psiquiatra e um bom psicólogo, porque aí os dois vai ir conversando e um vai mandando pro outro coisas de sessão.
Porque é assim, quando... Ah, mas não pode compartilhar. Eu, Eduardo, é psicóloga, não posso compartilhar pros meus pais nada. Mas eu virar psiquiatra e falar, ó, ela tá tendo tal sintoma. Ela tá dizendo isso, tá reclamando disso, e ela falou tal situação. Ponto. É como se... Eu esqueci o nome agora. Mas acaba ajudando. Mesma coisa pro psiquiatra, falar, ó, tô tirando o remédio, porque ela chegou aqui reclamando disso, disse que não se dormia, então, assim, passa um relaxante muscular pra ela tomar, porque ela tá reclamando que tá nisso, isso. Então, assim, é meio que o básico que vai te ajudar. Porque se chegar no psiquiatra e ele comentar o básico que a psicóloga te falou, que a psicóloga falou pra ele, você só vai acrescentar, você vai tirar, você vai pôr, você vai alterar. E a mesma coisa ao contrário. Então, ela acaba ajudando você, tudo assim, meio que em prol, sabe? É isso, um beijo. Já a avaliação, em alguns casos, uma avaliação psicológica mais detalhada pode ser realizada para avaliar o aspecto específico da ansiedade e outras condições mentais. Então, às vezes, você tem ansiedade, mas tem alguma coisa com você, que eu digo, você tem ansiedade, mas você tem TEA, você tem TOD. TOD não é. Você tem os outros tipos de transtorno diagnosticados e listados nos livros, né? Ansiedade em criança e adolescente, chegou a área que eu gosto. A gente tem que ficar um pouco de olho, porque a criança fica estressada, tem insônia, fica agitada, né? Às vezes a criança tranquila, do nada ela tá explosiva, tá indo no banheiro, tá reclamando muito. Mesma coisa pro adolescente. Fora que o cabelo cai. Cai. Que pena. Se você gosta de ter cabelo grande, cai. O cabelo cai, então assim... o adolescente, ele sente mais que a criança. Então ele fica mais ansioso, não sai do banheiro. Acho que a parte do banheiro é mais deles do que do adulto. Não é que o adulto não vá, tá? Mas o adolescente, ele sente mais vontade no banheiro. Então, assim, insônia, é muito bom vocês procurarem. Eles sentem muito... estômago, dor de cabeça. Como é que fala? Palpitação, náusea, tá? Tratamento, gente... deixa eu ver aqui. Quando se trata do cuidado da criança, a gente usa muito tratamento, abordagem com protocolo de cuidado. Então, a gente vai falar com o pai e com a mãe da criança, do adolescente, e a gente não fala nada específico, tá? A gente usa esse protocolo porque a criança também é gente, também é ser humano, né? Porque você é pai e é mãe da criança, que a gente tem que te falar tudo que a criança tá falando, tá sentindo. Então, a gente vai falar somente o básico necessário da ansiedade. O que pode ter causado e, às vezes, alguma coisa muito específica que ela falou. Mas, caso ao contrário, não é da sua conta, tá? Tratamento, existem 3 tipos, que é o de remédio. Quando você vai no psiquiatra, só o psiquiatra, ou seja, só o remédio. Quando você vai no psicoterapia, ou no psicólogo. Ou quando você faz a dobradinha, como eu disse, né? Quando você vai nos 2, e vai um, vai outro, reveza, né, que você vê. Não costuma ter cura, não tem cura. A ansiedade não tem cura, mas tem controle. Que é como você volta ao normal. Você meio que volta a relaxar, você volta a querer deitar e dormir. Você fala, né, que você vê e fala, nossa, dormi sem remédio. Então é quando você sabe que tá tudo tranquilo, tá tudo sob controle, tá de boa, tá? Para controlar a ansiedade, você tem que evitar que ela gere transtorno, tá? Ou crise. Ou seja, antes que ela gere um transtorno, você vai atrás e procura se cuidar, né? Fazer uma boa alimentação, um bom cuidado ali. Tratamento,
é isso, assim, a prevenção é mais isso, né? Você se alimentar bem, fazer exercício diário, aí não tem tempo de fazer exercício, faz alguma coisa em casa, sei lá, um alongamento, alguma coisa que você possa pôr o seu corpo em movimento, porque é isso que causa a maioria da ansiedade, do povo ansioso, é isso, porque não vai, né? Às vezes se alimenta bem, mas não faz exercício, às vezes faz exercício, mas não se alimenta bem, então tem que ter os dois ali. Eu não digo comer bem, mas fazer o básico da alimentação, né? Ter uma qualidade de sono também é muito bom, fazer técnicas de relaxamento, no caso inclui alongamento, yoga, né? Que dá pra você fazer dentro de casa, gente, fazendo pra você soltar o corpo, né? E fazer um lazer, e ter bom cuidado de sono, né? Ter uma boa higiene de sono, que te ajuda muito ali. Uma boa higiene de sono, um bom cuidado ali, ó, ajuda muito. Então é isso. Como eu disse, esse vídeo não é para diagnóstico, não é para se autoavaliar, é para você se cuidar, é para você se olhar com mais carinho, olhar e falar, vou no médico. Você tá assim? Vai no médico, vai atrás, vai num psicólogo, vai em algum lugar pra você poder saber seu diagnóstico. Eu falei algum lugar médico, tá? Médico, psicólogo, psiquiatra, porque profissional bom tem muito mais do que profissional ruim. Não se esqueçam disso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!